Bom dia para você nessa terça-feira, dia 16 de outubro de 2018. Se você está pela primeira vez aqui, bem-vindo. Eu sou o Edu Zaidental, eu empreendedor, e toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu tenho este encontro com você para refletir sobre empreendedorismo, sobre a minha jornada, sobre a tua jornada. Se você não tem ideia do que é empreendedorismo é um processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. Faz 10 anos que eu venho nessa jornada, fazendo o movimento do empreendedorismo. Cada vez mais eu acredito que se cada um de nós olharmos para si, para dentro, a gente encontra a nossa essência que, ao mesmo tempo, encontra a essência do outro, e aí, portanto, a gente tem a potencialidade, a possibilidade de construir uma realidade muito diferente da que nós estamos vivendo muitas vezes neste momento. E essa live, esse encontro aqui, chama Café com Edu, e toda terça-feira eu compartilho as minhas reflexões, os meus aprendizados e, indiretamente, eu, de alguma maneira, provoco isso em você. Isso é o feedback que eu recebo há 2 anos, já que esse Café com Edu existe há 2 anos. Se você nunca assistiu o Café com Edu, por favor, entra lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Aliás, muitos de vocês não se inscreveram ainda no canal do YouTube, então essa é uma forma de me ajudar. Então, se você quer me ajudar, aumenta lá o numerinho, porque eu tenho que chegar em 100. Eu acabei de lançar meu canal do YouTube. Na verdade, eu tinha um canal a gente tem um canal do YouTube da Rede Ubuntu, do ecossistema da Rede Ubuntu, que há 10 anos a gente constrói, já tem bastante gente lá. Mas o meu canal específico ainda não chegou nem no 100, e eu preciso chegar no 100 para poder pôr Edu Zaidental. E aí vocês encontrarem, outras pessoas encontrarem mais fácil. Então, se você quer me ajudar, vai lá e se inscreve no meu canal do YouTube, tá bom? Mais uma vez um prazer. E lá no canal do YouTube você tem todos os episódios desses 2 anos. A gente deve estar na marca provavelmente de 110 episódios já do Café com Edu. Muito bem. Respirar, né? Aliás, você já lembrou que você está respirando hoje pela manhã. Eu vou falar hoje sobre o tema você é preconceituoso. Admita, eu sou preconceituoso. E eu queria recordar meus tempos de executivo, de multinacional, o quanto eu tive muito preconceito com processos de autoconhecimento. Eu vira e mexe ia para alguns workshops que a RH me convidava, né? E sentava lá naquelas cadeirinhas e tal. E eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, lá vamos nós abraçar a árvore. Pois é, olha o que eu faço hoje, 10 anos depois, ou 14 anos depois, 15 anos depois. E a reflexão, eu estou lançando nessas 2 semanas o meu mais novo projeto. Se você não conhece, recomendo você entrar no meu site, colocar teu e-mail lá, que você vai receber todas as novidades do que eu estou lançando. E a gente está fazendo bastante coisa. O meu mais novo projeto chama Abraçando a Árvore, que é justamente para lidar com preconceito. Né? Preconceito que muitos de nós temos e que eu tenho até hoje sobre técnicas de autoconhecimento. Lá atrás, 14 anos atrás, eu entrava nesses workshops e falava lá vamos nós abraçar a árvore. E muitas vezes rejeitava, né? E o duro do preconceito é que é quase um mecanismo que a gente tem muitas vezes de proteção, de não entrar em contato com a vulnerabilidade, baseado no medo, literalmente, né? E isso evita a gente muito a entrar em contato com o outro, a entrar em contato com outras técnicas, com outras experiências. Mas à medida que os incômodos vão surgindo na nossa vida, os desafios vão surgindo na nossa vida, como diria Albert Einstein, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade, né? Então, nessa minha jornada, por exemplo, os incômodos vinham surgindo e eu continuava fazendo a mesma coisa,
não 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 me levava a novos lugares, né, a novos resultados, vamos dizer assim. E aí, no final das contas, então, um dos princípios do empreendedorismo, e isso está lá no meu livro que eu publiquei alguns anos atrás, chama As Raízes do Empreendedorismo, se você não adquiriu, recomendo. O primeiro princípio do empreendedorismo é abertura, abrir. É o quanto você se abre para novas experiências, para novas perspectivas, para novos olhares. Aliás, em épocas de eleições, o que a gente está mais precisando é abrir nossas perspectivas, abrir nossos olhares. Enquanto eu só enxergo um olhar, você não sai do caminho, né? Você não consegue olhar por novas perspectivas e aprender, e crescer, e evoluir, né? Você não precisa concordar com outra perspectiva, mas você precisa simplesmente conseguir ser capaz de se colocar lá e olhar para sob aquela perspectiva, né? Tem uma galera me zoando aqui, ó. Eu não sou preconceito, camisa rosa aí, olha lá, o Ferdinando, meu colega de facu. Pois é, tá vendo? Como a gente tem referências internas, e aí é uma brincadeira, eu sei, Fê, mas como a gente tem brincadeiras, como tem referências internas que nos levam a não se abrir, a não experimentar, a não conversar. E isso impede muito o nosso crescimento, nossa evolução. O programa e o projeto que eu estou lançando agora, chamado Abraçando a Árvore, é uma web series, com o objetivo de trazer episódios sobre diferentes técnicas de autoconhecimento e aproximar as técnicas de autoconhecimento das pessoas. Porque tem uma enormidade de técnicas de autoconhecimento. E para alguns não faz sentido nenhum, mas para outras faz sentido. Para um determinado desafio faz sentido, para um outro determinado desafio não faz sentido. E aí, como é que a gente pode aproximar autoconhecimento? Porque o que a gente mais precisa, acredito fielmente nisso, é uma onda das pessoas se olharem. A gente vai mudar as nossas realidades, vamos mudar a escolha de candidatos, vamos mudar o sistema eleitoral, vamos mudar a tua realidade da tua vida, as relações da tua família, dos teus amigos, a partir do momento que a gente entrar em contato com os nossos preconceitos. Eu aprendi alguns anos atrás, num trabalho lindo que a gente fez lá na Natura, no programa Semear, a gente convidou o querido Reinaldo Bulgarelli, um cara que manja muito de diversidade, inclusive tem um livro publicado chamado Diversos Somos Todos. E num dos workshops que a gente estava fazendo com os aprendizes, ele falou sobre isso, né, sobre preconceito. Todos nós temos preconceitos. Todos nós somos preconceituosos. E por isso que o tema hoje é você é preconceituoso, sim. Porque tem preconceitos aí dentro. A pergunta não é o problema de ter preconceito. O problema é o que a gente faz com este preconceito. E esse é o desafio. O que você faz com esse preconceito? Se você impede de conversar, de agir, de experimentar, de se relacionar, de criar, preconceito está impedindo muita coisa. Agora, se você honra o preconceito e até tenta entender de onde veio esse preconceito, porque muitas vezes os nossos preconceitos foram construídos a partir da nossa criação, os nossos pais, a nossa cultura, uma época da nossa vida, ou inclusive ancestrais, né? Porque gerações anteriores repetem o mesmo padrão. E aí a pergunta é que padrões que você está repetindo que não são nem seus mais. Nem você mais acredita naquele padrão, naquele preconceito. Mas você continua repetindo por falta de consciência, por falta de entrar em contato. Portanto, o convite é quais são os preconceitos que você está neste momento. E que tal começar a lidar com eles, começar a experimentar. Pega os mais fáceis e começa a experimentar. Desde, por exemplo, experimentar uma comida. E olha que eu sempre fui não, mas já fui muito enjoado já, do ponto de vista alimentar.
preconceito em relação a pessoas, preconceito em relação a técnicas de autoconhecimento. Quanto muitas vezes você internamente fala, ih, lá vem aqueles, né? Abraçar a árvore, ou maconheiro, ou os caras da Vila Madalena, aqui de São Paulo, tá? Se você está me assistindo aqui em São Paulo, você sabe que bairro é esse. Quantos e quantos preconceitos a gente repete internamente, e isso impede muito da gente caminhar, construir, crescer. Eu vou dar uma dica aqui que tem me ajudado muito, muito nessa minha jornada de lidar com os preconceitos. Eu aprendi essa dica quando eu era facilitador, eu fui por um tempinho facilitador da Hyper Island, uma escola sueca para o mundo digital. E um dos líderes lá, suecos, ele falou, seja um turista. E aí meu convite para você, seja um turista. Ele estava falando, obviamente, do mundo digital, né? Então, a gente tinha muito preconceito, né? Na sala, por exemplo. A gente tinha muito preconceito. Nossa, ele mostrou um mapa, por exemplo, das redes sociais. A quantidade de redes sociais que tem no mundo é absurdo. A reação das pessoas, e a minha, inclusive, foi, nossa, que preguiça, né? Tô fora, né? E ele trouxe uma imagem muito legal, que é, seja um turista. Você não precisa ir lá, mas vai lá, visita, vê como é que é e depois vai embora. Você curtiu, fica, mas se você não curtiu, não fica lá, não vai embora. Que é mais ou menos o mesmo espírito que a gente tem quando a gente vai viajar. A gente vai viajar num lugar, a gente vai todo curioso, todo aberto. Nossa, olha que experiência legal. Não necessariamente você vai morar o resto da tua vida lá, mas você vai pelo menos experimentar. Seja um turista em relação aos seus preconceitos, em relação a técnicas de autoconhecimento, em relação a pessoas. Vai lá visitar, vai conversar. Meu convite aqui para você é, se você é muito Bolsonaro e tá fanático pelo Bolsonaro, vai conversar com quem vai votar no Haddad. Vai ouvir as perspectivas. Não reage imediatamente. Escuta. Se você vai votar no Haddad e rejeita o Bolsonaro, e é um absurdo, tenta lá conversar. Eu sei que é difícil, mas vai lá conversar, vai lá entender, é um exercício. Ah não, Edu, política tá muito difícil para mim, não tô conseguindo lidar com isso. Vai lá num alimento que você sempre rejeitou, ou vai lá numa técnica de autoconhecimento que tem um chamado interno dentro de você, pedindo para ir lá, só que teus preconceitos, teus julgamentos impedem você de ir lá experimentar. Como disse a Lu aqui, crenças limitantes, e no caso são palavras diferentes, Lu, mas é isso mesmo. No meu caso eu chamo aqui de julgamentos, né? Que isso vem da teoria lá do coaching ontológico, tá bom? E isso paralisa mesmo e impede a gente de evoluir, de crescer. E o que a gente mais precisa como sociedade, como humanidade é evoluir, é crescer, é caminhar. É caminhar na nossa velocidade, mas a gente precisa caminhar, né? E esse é o pedido aqui. Então, primeiro, admita que você é preconceituoso. Viu, querido amigo Ferdinando? Admita, todos nós temos preconceitos. A pergunta é o que você faz com o seu preconceito. Segunda coisa, olhe para esses preconceitos e pega os mais fáceis e seja um turista. Vai lá experimentar, vai lá ser curioso para entender o que está rolando. Por que aquilo te incomoda tanto? O que aquilo que te rejeita tanto? Aonde que você aprendeu isso? Com quem você aprendeu isso? Perguntas profundas, fundamentais, que vão fazer você olhar de uma maneira diferente. Digo isso porque eu estou nesse processo também. Semana passada eu fiz minha primeira tatu. Não sei se vocês acompanharam aí pelo Instagram. Ó, Ubuntu. Deixa eu pôr nas diferentes câmeras aqui. Como eu já tive preconceito em relação à tatuagem, e faz sentido para mim tatuar Ubuntu nesse momento. Semana passada também eu fui fazer novas técnicas de autoconhecimento que eu nunca tinha experimentado na minha jornada, porque fazia sentido, porque tinha um chamado interno. Tava morrendo de medo, mas fui lá fazer. Meu convite para você essa semana, qual o preconceito que você vai lidar?
que você vai se experimentar. E vai fundo. Esse é o meu convite para você. Tá bom?